Fala, galera. Hoje estamos aqui para mais uma inspeção. Eu vou inspecionar agora as evoluções dos craques do projeto Bullock. Evolução futura. E eu vou começar não com os craques de verdade mesmo, mas com os perdedores, os lock-off do projeto Bullock atualmente. Então já vou pedindo assim, né? Canal novo, vou pedindo pra você dar se quiser dar um joinha, dar um like, comentar o que eu posso estar melhorando, essas coisas assim, ia ajudar legal, sabe? Mas só se você gostar do conteúdo, se você realmente quiser trocar uma ideia, dar uma força, falar que poderia tá bem, quiser dar conhecer o que eu pretendo fazer com esse canal. Eu pretendo me divertir falando do que eu gosto, mas também, tipo, que coisas que vocês curtem também, pô. Vocês curtiram o que eu curto, gostarem das coisas que eu faço, eu fico feliz. Mas se começarem a trocar uma ideia comigo, quiser alguma coisa especificamente, quiser dar uma ideia, troca junto que eu começo a tentar fazer também. Mas vamos lá. Vamos começar com a evolução desse cara aqui. E vamos ver se ainda tá gravando. Que de vez em quando dá uns erros aqui muito louco. Tá gravando ainda. Falar a verdade, eu vou vindo nas definições aqui rapidão. Eu uso esse aplicativo aqui, ó. E vou colocar ocultar a janela de gravação e gravar com a tela desligada. Pá, tá vendo? Aí eu acho que vai continuar gravando, mesmo que eu desligue a tela. Ou que a tela desligue sozinha. Mas vamos lá. Evolução do NAG. O que a gente pode falar sobre como o NAG pode evoluir? Gente, o NAG é preguiçoso. O NAG é desmotivadaço. O NAG tem problema de desmotivação, parece eu. Complicado, então qual vai ser a evolução do NAG? Todo mundo sabe que o jogo do NAG, o jeito do NAG, o NAG desenvolveu as fintas, né, os fake, né, de pegar e dar chute falsos, voleio falso. Só que a gente viu que o voleio falso tem potencial para ser feito e usado de uma maneira bem mais forte do que o Nag estava usando. Porque o Nag ele faz os milagres, mas ele não sabe exatamente a extensão do que ele pode fazer com isso. Então já começa por aí. Não só fazer por fazer. O Nag, eu acho que ele vai tirar um tempo para avaliar o tempo dele no projeto, pensar no tempo dele no projeto, tentar se desenvolver como jogador de futebol, tentar entender mais sobre futebol. E aí, filho, a gente pode imaginar o quê? O Nag, sendo ele é alto, então e domina muito bem a bola. Então a gente pode imaginar facilmente o Nag melhorando mais o domínio dele de bola. Eu consigo imaginar facilmente o Nag desenvolvendo já baseado no Izag, uns domínios já chutando direto. Que, assim como eu também consigo imaginar ele dominando já para chapar ou para dar um passe rápido, coisa que ele já fez antes. Então, a primeira evolução do Nag é dominar já finalizando mais rápido e passando. E melhorando ainda mais o jogo aéreo. Outra evolução que eu consigo facilmente imaginar é ele podendo claramente melhorar essas dominadas dele de jogar para um lado do corpo para tirar, ou aqueles chutes que ele chuta no chão para erguer, porque a gente viu que ele tem essas qualidades de puxar a bola com o pé segurando ela, quicando a bola no chão. Então acho que ele vai desenvolver essa arma aí de quicar a bola no chão, ficar quicando a bola no chão para dar umas dribladas. Além de que o Izag usou a arma dele melhor que ele, né? Então a gente viu que tem potencial para ele enganar com o tempo, coisas assim. Mas outra coisa que a gente tem que ver é que ele também conseguiu aprender um pouco sobre a arma do Kiora e demonstrou usar coisas parecidas que o Kiora estava usando no jogo. E
tem como isso ajudar na arma dele evoluir também. Mas a evolução principal do Nag, com certeza, fora assim que a gente consegue especular por enquanto, é ele ter mais consciência de jogo, ter mais noção de jogar com a bola no pé, criar jogadas por si só. Era o desafio dele que ele não estava conseguindo concluir. Faltou isso para ele e ele vai desenvolver isso fora. No spin-off provavelmente a gente vai ver o Nag sem Hell, sem aquele cara criador, sem o Izag, que é outro criador, tendo que fazer que nem o Itoshi Rin fez com o irmão dele. O Rin, um gênio, né? Ele jogava com o irmão dele, que facilitava pra caramba a vida dele. Tinha aquela sinergia. E aí, mas o que acontece? O irmão dele foi embora. O jogo começou a ficar difícil, porque não tinha mais aquela facilidade toda para a bola vir para ele, para ele poder finalizar, ou ele construir aquela. Assim, com toques mínimos. Ele tinha que jogar com gente pior, né? O Nag, ele tá indo provavelmente para um nível mundial, para a Europa, talvez, mas tem uma coisa. E se ele não tá indo para um time mundial aí da Europa? Porque a gente sabe que até time japonês estava dando valor aí no começo. Então, e aí? E se é um time japonês que tá mandando valor para ele? E se é time pequeno de liga menor? E aí? E ele não vai jogar com gente tão boa assim? E se pra onde ele for ninguém vai jogar com a conexão que nem teve com ele? Ele vai ter que aprender a se virar. Então talvez aconteça uma coisa parecida com o que aconteceu com o Rin. Ele comece a tentar desenvolver mais noção de futebol. Não acho que ele vai desenvolver uma noção que nem o Toshin desenvolveu, apareceu no projeto, que, pô, ele fazia de marionete gente até como o Izag na primeira aparição dele. Não vai rolar. Nag não é assim. Ele tem preguiça de pensar, não vai ser assim. Mas ele vai se desenvolver nesse sentido. Ele vai se tornar um cara que consegue dominar uma bola assim de jeito assim, ó, já retirando um, dois jogador assim que nem ele faz e parando ela e construindo, assim, ó, conseguindo ver já o campo, o redor, trabalhar ali com o jogador, a melhor opção, não dar passes assim previsíveis que com linha que alguém tá chegando para interceptar, né? Não vai só dar um passe por dar assim sem ver. Então, né, que nem ele fez agora na partida do Barça, né? Pô, pelo amor de Deus. Então, acho que essa é a evolução do Nag. A gente vai ver ele mais cerebral. Não vou dizer que ele vai se tornar um jogador cerebral, mas ele vai ser mais independente, ele vai saber trabalhar com a bola no pé. Porque o brilho do Nag não é trabalhar com bola no pé, gente. Ele não trabalha com bola no pé. Nunca foi assim no projeto inteiro. O bagulho dele é joga a bola pra ele e aí ele, com poucos toques, faz uma grande jogada ali pra brilhar. Ou dar aquele impacto pra finalizar, entendeu? Ele não é aquele jogador de você dar a bola no pé, ele consegue jogar com bola no pé. Ele vai desenvolver isso, ele vai se tornar um jogador que joga com bola no pé, que provavelmente consegue ir lá e puxar a bola pro ar, mesmo quando ela tá no pé dele do chão, pro ar e faz umas jogadas. Acho que ele vai conseguir ser um jogador que puxa a bola assim, ó, pro domínio dele, que é o ar. E dominar assim com o que ele mesmo puxou, assim, e retirando, fazendo uns dribles mais aéreos, uns negócios mais assim. Eu acho que a evolução dele tá por aí. Entendeu? Ó, as imagens, vamos ver o Nag. Nag, jogador. Vai ficar cerebral, eu espero. Espero esse tipo de coisa. Do que se propôs pro personagem Nag, eu espero esse tipo de evolução. Agora, um jogador que pode ter uma evolução muito interessante também é este Manolo aqui. Manolo Tokimitsu. Canhão. Manolo Tokimitsu é muito forte. Manolo Tokimitsu, vocês lembrarem, ele é aquele jogador que eu gostaria até talvez de ir lá e mostrar
um capítulo assim pra mostrar o que eu tô querendo dizer com isso, mas acho que não precisa. Vocês podem ver lá, assim, entender melhor e vão saber. Mas Tokimitsu é um canhão. Né? A gente viu aqui, ó, que ele é chamado de uma bala de músculos. A gente sabe que Tokimitsu, ele, ó, tanca Barô. Barô não consegue passar no corpo, Barô é forte pra caramba. Tokimitsu é capaz de não tem uma finalização talvez que nem a do Barô, mas isso dá pra se desenvolver. Então, o que, que eu espero de um Tokimitsu? O problema do Tokimitsu que deixou ele de fora foi um problema psicológico também, que nem o Nagi. O Nagi teve um problema de tá se contentado, desmotivadaço, mas o Tokimitsu é ansiedade. Ele não tem confiança. Tem que pegar confiança. O cara tem que pegar confiança. Tem que trabalhar essa mentalidade aí. Um Tokimitsu que se voltar, vai voltar com mais mentalidade. Espero, pelo menos. Talvez não aconteça, mas eu espero que surja um Tokimitsu com mais confiança. E a evolução do Tokimitsu é muito clara, né, gente? O cara é rápido, o cara vai ser forte, e além disso, o cara ele tem uma estamina gigantesca. Então pensa num cara que corre, briga no corpo e parece não estar se cansando. Vai ser o Tokimitsu. Ele vai ser um cara que é uma mistura de Adam Blake. Imagina um Adam Blake trombador, pá, trombando assim e sendo bom a finalizar. Tokimitsu vai ser bom de finalizar, vai trombar, vai ser aquele jogador trombador. Vai ser aquele jogador que para musculatura dele ser forte desse jeito, ele vai ser rápido pra caramba até. Não vai ser um velocista, mas vai ser rápido. Você não pensa que ele vai ser, que eu tô falando que ele vai ser um velocista, um Shigiri, um não sei o que, não. Mas ele vai ser rápido pra caramba, sim. Vai ser chato, vai passar muito jogador na velocidade, vai ser forte. Vai ser muito forte. E a gente consegue imaginar também o Tokimitsu tendo uma resistência assim de outro mundo, né? Pra lutar até com gente como o Pitbull, que é o nosso querido Height. Só que o Height com certeza vai ter muito mais estamina que o Tokimitsu, mas Tokimitsu também é alguém pra brigar com estamina, assim, brigar bem, tá? Então, imagina um cara, como eu falei, forte demais, faz aquela marcação pesada, passa por cima de você que nem como se fosse um trator, faz jogo de corpo, faz pivô, sabe finalizar, é rápido para atacar em profundidade. Então imagina aquele jogador que consegue fazer o pivô, né? Ser bom de finalizar, então pode aproveitar as oportunidades, atacar o espaço, vir para ajudar na construção de jogo, na marcação, coisas assim, correndo assim e se movimentando muito. Então o Tokimitsu consegue fazer um atacante que ataca em profundidade, fica no espaço só para finalizar, faz o pivô para todo mundo chegar, é, vai empurrar a defesa, vai puxar a defesa, vai vir, vai voltar, vai ficar atacando o tempo todo, se mexendo. Então, você consegue imaginar o Tokimitsu até fazendo muitas funções, falso 9, corredor. Cara, vai ser um atacante físico muito bruto, muito bom, muito forte, assim, muito completo. Pode vir a ser um cara chato pra caramba, que vai surpreender muito no futuro. Vai surgir assim como pum. Mas só se ele mudar isso aí, essa mentalidade. A mentalidade dele tá segurando ele de crescer. Eu acho que ele vai mudar.
100% talvez não. 100% talvez não. Mas se mudar assim, tiver melhor dessa mentalidade, ele vai com certeza assim causar muito estrago no futuro da obra. A evolução dele é muito física porque mental ele não tem. Mental, tático, essas coisas ele não tem. Tokimitsu não é isso. Nunca foi, nunca será. E esse maluco aqui? Neru TP. Neru TP, ele tem tática defensiva. Ele é defensor. Ele é perseguidor na marcação, ele persegue, ele consegue ter uma marcação individual muito boa e ele é rápido. Se ele for aparecer no futuro, vai aparecer só mais rápido. A evolução dele é isso, ser mais rápido. E não é pouca coisa, porque ele é um velocista que consegue enfrentar a Yukimiya. Yukimiya, que é considerado na Block o rei do X1. Foi dito que o Yukimiya no X1 é brabo. Vocês lembram disso? Que falam que o Yukimiya é a arma do X1, que ele tem o drible corporal e tal, e tá, é muito forte, que ele passa assim pelos caras, até de certo ponto, com certa tranquilidade. Mas aí alguém vai falar, mas o Rin destruiu o Neru TP. Então o Rin é melhor do que esses dois. Porque o Yukimiya começou sofrendo um pouquinho pro Neru no evento. Não força. Não força, porque Yukimiya usou um truque lá pra ficar um passo à frente do Neru e tava no fluxo. E o Rin também se mostrou à frente do Neru no fluxo. Como que ele pegou, fez um movimento que forçou o Neru para ir, ter que cobrir um espaço, né, um lado, e aí o Rin, tipo, deu a fake, né, fez para um lado, vai pro outro, com muita força, e aí essa deslocação de ir para um lado, mas ter que trocar pro outro, deixou o Neru atrasado na marcação, entendeu? Aí passa do Neru com isso. Usou a velocidade do Neru contra ele mesmo. Mas não que ele seja mais rápido que o Neru. E detalhe, o Neru perdeu naquela partida do Sub-20 duas vezes, assim, na velocidade, basicamente só pra... ou quando a defesa estava muito bagunçada e complicou para ele ter que se portar assim na velocidade, ou quando alguém estava no fluxo e ele estava na base, ele tá no base dele, ele não estava no fluxo. Já pensou um Neru TP desenvolvendo um fluxo? Estando ainda mais concentrado nos seus movimentos, na sua velocidade, desenvolvendo aí ainda mais a velocidade, porque a gente não sabe de uma coisa, ele foi pro sub-20, né? Todo mundo treinou o corpo, desenvolveu para melhorar. Neru TP também estava melhorando, ele só não teve oportunidade. Ele lateral, não deram oportunidade para ele, deram pro Yukimiya, que tem números melhores, deram pro Jin Kiora, que foi dito que tinha os melhores números no Bastard, né? Se eu não me engano. É isso, né? Tinha os melhores números no Bastard de overall. Algo que foi comentado, acho que foi isso que foi comentado em algum capítulo. Talvez a tradução esteja errada, o que eu li, mas acho que era isso. E aí, pô, o que a gente pode falar sobre isso? Neru TP tem sim evoluir, mas ele só mostrou velocidade e a gente sabe que ele tem noção pra cacete de defesa porque ele era um time de seleção defensiva. Então ele é muito bom defensivamente. Ele tem noção, ele consegue jogar de jeito defensivo, jogar no contra-ataque esperto. Ele é esse tipo de cara, é bom pra isso. Mas ele não teve oportunidade, o que foi um crime, foi muito triste. E, sinceramente falando, ele é bom, pô.
Tem potencial, esse tipo de evolução dele. Eu espero ele mais rápido e melhor na marcação, melhor defensivamente. E eu só acho bizarro que, teoricamente, ele tem overall abaixo dos dois zagueiros do Bastard, né? Mas talvez ele nunca tenha tentado mudar. Não, vou voltar para a imagem dele, né? Ele talvez nunca, esse cara aqui talvez nunca tenha tentado mudar de posição. Nunca tenha tentado mudar para zagueiro e tentou continuar como lateral. E aí ele perdeu para dois atacantes que quis ir para a posição de lateral. E o Kimia eu entendo que o Kimia conseguiu bater de frente com ele na posição de lateral. E o Jin Kiora foi prometido, talvez tenha números melhores como de fato como um atacante e num overall geral, e como o no prioriza o overall e não ia mexer na escalação, a gente viu ali muito, então teve que colocar ali. Então sobrou que Neru se lascou nessa aí. Neru se lascou nessa aí. Talvez ele não tenha conseguido se aliar direito aos meninos do Blue Lock, porque ele era o único do sub-20, não bem Blue Lock, tá ligado? Então talvez não tenha se aliado a ninguém direito, também não tenha ajudado ele. Mas evolução, se ele aparecer no futuro, é isso, cara. E aí tem esse cara aqui, ó. Agora, vamos falar do Kazuma. Mas vamos ver se ainda tá gravando. Ó, tá gravando ainda. Tô feliz, então o problema era aquilo, que eu não tinha marcado. Bom, ó, o Doberman, já tá escrito ali, Doberman. Cara, não tem segredo também. Kazuma, né? Kazuma não tem segredo. A evolução do Kazuma, Kazuma Nioh, é que ele é forte, pô. O cara que é forte vai ficar mais forte. Ele é jovem, ele tem mais físico ainda evoluir, pô. Ele vai ser mais forte. Acabou, não tem dificuldade. E ele é muito bom em marcação. Ele vai melhorar mais marcação e mais fundamentos defensivos. Ele tem mais a melhorar defensivamente, que nem o Neru que eu falei. Vai ficar mais rápido e mais defensivo. Se ele aparecer, ele vai aparecer mais zagueiro ainda, entendeu? Mais brabo ainda de zagueiro. É isso, não tem muito pra onde correr. O cara é físico, tem boa marcação e é forte. É isso. Infelizmente vamos ser rápido aqui, porque não tem muito o que eu falar, assim, os personagens mostrou isso. Agora, um personagem que, ó, aí foi mal aí, a gente gosta do cara, vê muito potencial nele, mas foi mal aí, tá? Eu li não sei quantas vezes o arco de sub-20, sei que ele realmente tem uma boa leitura de jogo, tem uma boa, tem como dar bom suporte, jogava então no meio, então é capaz de dar passe, mas sempre trabalhou com contra-ataque rápido, né, naquele time dele, mas cara, ele não tem uma arma individual dele não, né, ele só é bom defensivamente, assim, tem as coisas assim dele e sei lá, o que a gente vai falar sobre Hayate? O que a gente vai falar sobre Hayate? Eu não sei o que dizer sobre Hayate não, porque tem gente que vai tirar mil e uma coisa pra dizer aqui do cara, aqui, a possível evolução dele aqui, mas eu acho que ele mostrou o basicão mesmo, tá ligado? E o que eu vou dizer que esse cara vai aparecer pra evoluir, mostrar alguma coisa? A arma ele não tem. Então é só esperar a gente ver o que o Hayate tem a oferecer se ele aparecer no futuro, mas o Hayate é isso, melhorar o que ele é bom já, passe, coisas assim, não vai fugir muito disso não. Evolução de Hayate, eu não tenho certeza. Não tenho se ele aparecer com o que ele vai mostrar. Ele não mostrou muita coisa. Então, ele não mostrou nada muito diferente. Ele mostrou ser bom assim, por causa de coisa, ter uma boa noção de jogo assim, até uma boa leitura. Ele fez umas leituras interessantes, tava muito participando bastante, bem participativo no jogo do Sub-20. Foi naquele time lá do Sub-20,
foi um dos que mais participou. Não é o que mais teve presença, né? Mas participou. Agora, e este carinha aqui? Gente, primeiro de tudo, tem gente que fala que não consegue nem entender como que ele e esse moleque, ele teve lugar no bloco. E vamos lá. Porque teria que ele ser um atacante. E não só isso. Ele teria que ser um atacante que não é muito de passar, mas de pegar ele mesmo finalizar. Porque lembra que é o que o projeto procurava. Tem gente que vai dizer que não, ele foi escolhido e foi chamado para o projeto e colocado na sala lá do Isaac só pro Isaac passar o ego. Queria ter certeza que o Isaac passasse. Gente, conversa, caô. Caô, eu duvido muito disso. Duvido muito disso. Eu não acho que o ego ia cagar no próprio projeto dele, não, assim. Tá? Ok? Mas beleza. Possível evolução do Igarashi. Cara, que fala desse monge? Primeiro de tudo, a gente não sabe nem o que ele tinha de especial que fez ele ser chamado. Ela começa por aí. Vamos supor que esse careca baixinho é muito oportunista mesmo, é bem malandro. Como ele já mostrou. E a gente sabe que ele prometeu que ele vai ser um cara que vai cavar a falta a rodo. Então. Mas ele é fraco, ele não é bom na marcação. Ele chorou ali porque ele viu que falhou no que ele é bom, marcar falta. Ele escutou dos caras, você é bom só pra isso. E não consegue, e não vai mais conseguir fazer o seu trabalho, você vai ficar de fora. Então, ele ainda não alcançou a meta dele. Então, se ele quer melhorar, a evolução dele tá clara. O cara vai evoluir muito. Isso aí, ser malandro, artimanha, ou cavar falta a rodo, assim, causa situações complicadas. A gente sabe que provavelmente ele vai tentar dominar a cobrança de falta, escanteio, lateral, porque certeza pra caramba que ele vai ser aquele jogador que vai chutar a bola em cima de alguém, quando acha que vai perder a bola, assim, tá perto da linha, pra bola sair, bater no jogador pra fora e ter lateral, ter escanteio, vai cavar umas faltas pra poder ficar o jogo parado e poder cobrar assim com uma cavada ou de longe. Ele vai ser esse jogador de querer cobrar falta pro seu time atacar, tá lá na frente. Mas ele também é monge, pô. A gente sabe que ele era monge, ele não queria servir no templo. Não é por nada não, mas ele devia subir montanha, devia ter que treinar o físico dele, mas ele não nasceu com um grande porte físico não, nem nada assim. Ele só é malandro. Será que ele não melhora até lá o físico dele também? Não faz uma referência à ideia de que monge, budista, essas coisas, sempre tem uns físicos mais shapeados assim, tem uma boa resistência, um bom mental. Será que ele não volta sendo mais centrado, no, concentrado, não deixando se abalar facilmente, alguém frio assim no mental, com um físico melhor e cavando mesmo, porque talento ele não tem. Ele é baixinho e também não nasceu com proporção física para ter grande físico. Então eu acho que ele vai ser mais duro, com um físico melhor por causa de um treinamento. E ser o cara que cava as faltas. É isso aí, a evolução dele é cavar faltas até contra o lendário. Caramba, o lendário VAR. O árbitro de vídeo. Só que se ele viesse pro Brasil, ele nem precisa treinar tanto assim. Porque o que gente de que cava falta assim, até em cima do VAR aqui, não é brincadeira não, tá? É dose. Agora, já falei do Nagi, do Tokimitsu, do Igarashi, do Hayate, do Neru e do Kazuma. E falta este garoto aqui.
pro vídeo meu acabar é Darai. E o que dizer do Darai? Darai tem boa leitura de jogo também. Darai tem um estilo todo estranho, assim, que ele parece muito. Ele parece ser um cara meio ágil, sabe? Grande. E o Darai, eu chuto que ele tem uma evolução aí muito nítida pra mim. Darai, ele é um cara que consegue ter uma leitura de movimentos fluidos dos adversários, consegue ter uma noção de pontos cegos e tem um domínio assim do espaço e dos pequenos movimentos e jogadas que alguém pode fazer assim. Ele cobre bem as possibilidades que os jogadores podem fazer e infiltrações. Ele é um cara que tem uma boa noção assim do seu entorno, não costuma perder jogador em volta dele. Então, cara, Darai, pra mim, ele vai mostrar mais daquela aura que ele tinha mostrado pra gente de teia. Ele vai ser aquele jogador que tem um forte posicionamento, com a noção muito boa defensivamente, uma noção muito boa do espaço dele, do espaço dos companheiros, de estar se posicionado de um jeito assim que não permite que ele cubra assim as possibilidades. Se o adversário vai cortar para um lado, vai cortar para o outro, tentar passar por ele, tentar dar chapéu, ele vai estar numa posição que dificulta os jogadores puxarem alguma jogada em cima dele. Eu acho que ele vai ser aquele jogador que vai estar bem posicionado pra caramba e preparado ali para movimentos de contenção, para não deixar você ter livre-arbítrio nele, ter boa vida em cima dele. O atacante não vai ter boa vida em cima dele, eu acho. A evolução dele é que é a teia lá. Tu tá nele, ele tá enraizado em você, tá preso ali em você, ele te grudou ali. Eu acho que esse é o tipo de evolução do Darai. Dito isso, Darai também foi um dos únicos jogadores que teve downgrade. Teve downgrade no valor. Assim como o Hell e Nag, ele foi um dos caras que teve downgrade. Caiu a nota dele, hein? Complicado. Mas beleza. Essas são as possíveis evoluções, assim, a minha inspeção das possíveis evoluções desses personagens de Bullock. Essa é a minha matemática, assim, ó, as minhas previsões, assim, os meus cálculos com base no que foi mostrado. Esta é a inspeção da evolução da persona destes personagens. Fora isso, Darai parece ter muito mais cara de monge do que o monge. Ele tem uma cara de monge indiano, de sei lá, do Siddhartha, né? Siddhartha, o nosso querido Buda. Bom, para entender. De qualquer jeito, eu até acho engraçado esse design dele e ele ser japonês, tá? Mas beleza. Essas são as evoluções desses personagens. Era esses personagens que eu queria comentar. E falando sobre as possíveis evoluções que eles podem apresentar. E eu espero que o vídeo tenha ficado legal. Vocês gostem, vocês digam assim se vocês gostaram de trocar uma ideia desse tipo de coisa. E se gostar, quer ver mais vídeo assim, comenta aí. Pra compartilhar também, coisa assim, normal. Estamos começando só tentando melhorar. E é vida que segue. Bom, vou terminar aí. Falou, valeu pela ajuda na inspeção.